Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. E agora nós vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 1 tem como objeto de conhecimento o processo de socialização e as instituições sociais, o Estado. Como detalhamento, nós temos concepções da organização do Estado moderno e contemporâneo e sua relação com a sociedade civil. Muito bem, então vamos lá para a nossa aula. Nós vamos falar sobre Estado, porém, muita gente faz confusão, né, sobre esse termo. Confunde Estado com país, confunde Estado com nação, Estado-nação com país, né, com política, com governo. Mas exatamente o que é isso? E é sobre essa questão que nós vamos ver. E tem um colega nosso que vai vir aqui fazer essa pergunta. Não é isso, Djurquinha? Professor Josino, por que e como surgiu o Estado? E existem visões diferentes sobre sua formação e função? Exatamente, Djurquinha. Nós vamos ver isso. Exatamente. Estado é o seguinte, o Estado é uma das instituições mais importantes da organização política e social da humanidade, Djurquinha. A origem do termo Estado é um tema central na filosofia política, na ciência política e na sociologia, né? E com diferentes interpretações ao longo da história. É isso? Nós vamos ver então. Vejam lá. Vamos apresentar as principais teorias, né, sobre a origem do Estado, desde as concepções clássicas até as modernas e contemporâneas. Por isso, fique conosco que você vai então aprender, vai ter uma visão bem geral do que é Estado, né, desde a sua concepção mais clássica até a sua concepção moderna. É isso? Fique conosco que você vai entender bem direitinho cada um desses termos. Começando aí com os grandes teóricos, né, desse período, vamos começar então com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, ó, na visão dele, ele escreveu então um livro chamado Leviatã, né, onde defende que o Estado é necessário para evitar o estado de natureza. O que é o estado de natureza? Segundo ele, esse estado aí, as pessoas viviam solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. O contrato social, ele vai transferir poder a um soberano para manter a paz. Então, as pessoas vão delegar a essa pessoa, que ele chama de Leviatã, desse ser, né, que ele chama de Leviatã. Leviatã é um mito bíblico, né, que é um animal feroz, né, uma lenda, em que ele vai, então, dominar tudo. Então, o Estado é isso. E agora nós vamos ver essa teoria aí, na teoria de John Locke. Como é que John Locke via? Ele vai escrever um livro chamado Dois Tratados sobre o Governo, onde ele argumenta que o Estado existe para proteger os direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? A vida, liberdade e propriedade, né? Segundo ele, o contrato ele é revogável se o governo falhar. Então, as pessoas podem revogar esse contrato, certo? E aí nós vamos ver mais um teórico chamado Jean-Jacques Rousseau, que em sua obra do Contrato Social, ele vai propor, né, que o Estado deve refletir a vontade geral do povo, garantindo liberdade e igualdade. Veja como cada um tem uma visão diferente do Estado, não é isso? E agora nós vamos ver as características do Estado contratualista na visão de cada um desses teóricos, não é isso? As características do Estado contratualista. Primeiro, Estado de natureza. Então, Hobbes descreve o Estado de natureza como uma condição de guerra constante. Segundo ele, essas pessoas viviam em guerra constante, onde a vida é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Os indivíduos são guiados pelo instinto de sobrevivência e pelo medo. Então, eles viviam em guerra entre si. É por isso, então, que eles vão fazer esse contrato, né? Vão entregar
o Estado, vão entregar a nossa vida, a vida de cada um, para esse ser chamado Estado, que vai então regular a vida de todos. E Locke, como é que Locke vê a questão aí do Estado, do estado de natureza? O estado de natureza é mais pacífico, mas ainda imperfeito. Há liberdade e igualdade, mas a falta de leis claras e de um juiz imparcial gera conflitos. É a visão de Locke. E a visão de Rousseau. Rousseau diz o seguinte, o estado de natureza é visto como um período de harmonia e inocência, onde os seres humanos viviam livres e iguais, sem propriedade privada ou corrupção. Então, sobre o estado de natureza, o que cada um deles pensa. Agora vamos ver o que é o chamado contrato social. Hobbes diz o seguinte: o contrato social é estabelecido para escapar do caos e do estado de natureza, onde os indivíduos renunciam à sua liberdade absoluta em troca de uma segurança, transferindo seus direitos a um soberano absoluto, que ele chama de Leviatã. Ele então compara o Estado como Leviatã, como aquele ser mitológico bíblico aí. E Locke diz o seguinte: o contrato social é um acordo que visa proteger os direitos naturais. Que direitos naturais são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. E o governo é limitado e deve agir de acordo com o consentimento dos governados. E Rousseau diz o seguinte: o contrato social é uma forma de recuperar a liberdade perdida no estado de natureza, criando uma vontade geral, que ele chama de volonté générale, que representa o interesse comum. Não é isso? E agora vamos ver mais uma característica, que é a legitimidade do Estado. Segundo Hobbes, a legitimidade do Estado deriva da necessidade de evitar o caos. O poder do soberano é absoluto e indivisível, pois qualquer divisão levaria à desordem. Então, vejam, nessa concepção surge aí o Estado absolutista. E o Locke diz o seguinte, a legitimidade do Estado está baseada no consentimento dos cidadãos e na proteção dos direitos naturais. Se o governo violar seus direitos, os cidadãos têm o direito de se rebelar. Rousseau, por sua vez, diz o seguinte: a legitimidade do Estado depende da vontade geral, que deve refletir o interesse coletivo. O governo deve ser uma expressão direta da soberania popular. Então, agora, nós vamos ver então mais uma característica, que é o papel do Estado. Segundo Hobbes, o governo deve ser forte e centralizado para manter a ordem e evitar o retorno ao estado de natureza. Estão lembrados lá do estado de natureza, não é isso? O soberano tem poder ilimitado. Assim pensa Hobbes. E como pensa Locke? Locke diz o seguinte: o governo deve ser limitado e dividido em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, para evitar abusos. Sua principal função é proteger os direitos naturais. Lembram dos direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, do Locke. E o Rousseau? O Rousseau diz o seguinte: o governo deve ser uma expressão da vontade geral e garantir a liberdade e a igualdade dos cidadãos. A soberania pertence ao povo e o governo é apenas um executor da vontade coletiva. Certo? Muito bem. E aí vamos agora para uma outra característica, que é o direito individual versus direitos coletivos. Hobbes diz o seguinte: Hobbes prioriza a segurança coletiva sobre os direitos individuais. Os indivíduos cedem quase todos os seus direitos ao soberano. Em troca de quê? Em troca de proteção. Aí o Leviatã, que está para proteger a todos. E o Locke defende os direitos individuais, especialmente a vida, a liberdade e a propriedade.
o Estado existe para proteger esses direitos, né? Vejam lá. E o Rousseau? O que diz o Rousseau? O Rousseau diz o seguinte: Rousseau enfatiza a vontade coletiva e a liberdade como participação ativa na vida política. Os direitos individuais são subordinados ao bem comum, certo? Vamos ver então mais uma característica, que é a liberdade. Hobbes vê o seguinte: a liberdade no Estado contratualista é limitada pela necessidade de segurança. Os indivíduos são livres apenas na medida em que o soberano permite, né? Muito bem. E aí, o Locke. O Locke diz: a liberdade é um direito natural, mas deve ser exercida dentro dos limites da lei natural e do contrato social. E Rousseau diz o seguinte: a verdadeira liberdade só é alcançada através da participação da vontade geral e na vida política da comunidade. Muito bem. Então, encerramos aqui na visão desses três teóricos, né? Hobbes, Locke e Rousseau, e agora vamos ver aí Aristóteles, né? A política, no chamado livro A Política, como é que Aristóteles vê o Estado. Ele vai, então, desenvolver a chamada teoria da origem natural, né, do Estado. A ideia central que esta teoria defende é que o Estado é uma evolução natural da sociedade humana, resultante da necessidade de organização e convivência. Para Aristóteles, na obra chamada A Política, ele vai afirmar que o homem é um animal político e que o Estado é a forma mais elevada de associação humana. Então, vamos começar agora a ver as concepções modernas de Estado. Começando, então, aí pelo Estado liberal, que se desenvolve aí nos séculos XVIII e século XIX. O ponto central, né, dessa teoria é o seguinte, que a ideia-chave da teoria é que o Estado deve garantir liberdades individuais e limitar sua intervenção na vida privada, certo? E aí vamos ver os principais teóricos. John Locke defende a separação de poderes e o Estado como protetor dos direitos naturais. E Adam Smith diz o seguinte, na sua obra chamada A Riqueza das Nações, ele vai desenvolver que o Estado deve ter um papel limitado na economia, garantindo o direito, garantindo o livre mercado, né, a livre iniciativa. Vamos ver algumas características do Estado liberal. Minimização da intervenção do Estado, pouca intervenção do Estado na vida econômica, etc. ênfase nos direitos individuais, propriedade privada, Estado de direito, economia de mercado, né, individualismo, separação entre Estado e sociedade, né? Então, as principais características. Agora vamos para aí mais uma concepção que é chamada o Estado moderno, né? As concepções modernas do Estado. Vamos lá, então? Nós temos aqui, na concepção moderna do Estado, o Estado de bem-estar social. É um Estado que vai se desenvolver aqui no século XX. Esta teoria tem como ideia central a defesa de que o Estado deve intervir na economia e na sociedade para reduzir desigualdades e garantir direitos sociais, certo? Diferentemente lá do Estado, né, das ideias de Estado defendida por Adam Smith, né, que não quer o Estado intervindo, né, na economia nem na vida da sociedade, o Estado de bem social vê diferente, vê o contrário, né, quer a participação do Estado para diminuir as mazelas que a sociedade vive. Então, quais são os principais teóricos aí dessa teoria? Nós temos aí John Maynard Keynes, né, que vai defender a intervenção do Estado para regular a economia e garantir pleno emprego. O Keynes vai surgir exatamente ali naquele período, né, ele vai desenvolver sua teoria no período aí da chamada grande crise, na Grande Depressão, então, que o capitalismo está em crise,
e ele vai, então, defender a ideia de que é preciso o Estado, a mão do Estado, dentro principalmente na economia, fomentando a economia para desenvolver o Estado. E William Benvergrad, né, que diz o seguinte: propõe um sistema de seguridade social para combater os 5 males gigantes. Quais são esses 5 males gigantes que ele escreve? A miséria, a doença, a ignorância, a degradação e a ociosidade. Então, o Estado precisa intervir, estar presente para que essas questões elas sejam, então, dirimidas ou diminuídas ou, né, até extintas. Muito bem. Vamos, então, agora falar aí das características do estado de bem-estar social. Primeiro, intervenção estatal na economia. É preciso que o Estado intervenha na economia, fomentando políticas públicas, fomentando o desenvolvimento. Então, o Estado tem um papel fundamental nesse processo aí do desenvolvimento da sociedade do país. Outra característica é proteção social. Proteção social. O Estado, ele existe para proteger a sociedade, para dar proteção aos indivíduos, para dar proteção aos sujeitos, né, que vivem naquele determinado Estado. A redução das desigualdades. O Estado tem um papel fundamental nesse processo de diminuição das desigualdades, buscar diminuir as desigualdades, proteger a sociedade, proteger os mais vulneráveis da sociedade, né? Porque ele tem uma ideia de que o Estado como um todo, toda a sociedade que vive naquele determinado país, né, o Estado tem uma responsabilidade sobre todos. Outra característica desse estado de bem-estar social é os direitos sociais, luta pelos direitos sociais ou garantia dos direitos sociais, né? Outra característica é a economia mista. Então, aí tanto a iniciativa privada quanto o Estado devem juntos propor aí o desenvolvimento. Então, fazer parcerias, né, chamada parceria público-privada, entre Estado e iniciativa privada. Uma outra característica é a universalidade dos serviços. Então, disponibilizar para toda a sociedade os serviços. Que serviços são esses? Educação, saúde, moradia, transporte, né? Então, promover a qualidade de vida, universalizar esse serviço. O que é universalizar os serviços? É fazer com que esse serviço chegue a toda a sociedade, né? Do mais rico ao mais pobre, que todos possam usufruir desses serviços e serviços de qualidade, né? Outra característica é a solidariedade e também temos aí o pleno emprego e estabilidade econômica, a busca do pleno emprego. O que é o pleno emprego? É que todos possam ter acesso ao trabalho, né? Então, quando se fala de pleno emprego, é que haja a maioria da sociedade que está apta a trabalhar, que estejam trabalhando, né? E estabilidade econômica, que o Estado tenha uma estabilidade na economia. Quando o Estado tem uma estabilidade na economia, todos ganham, né? Toda a sociedade ganha. E a participação democrática, a participação de todos, né, no processo de governança, no processo democrático, a participação tanto dos entes políticos partidários, né, as agremiações partidárias, como a sociedade civil organizada participando aí da sociedade. E aí nós vamos agora para uma outra concepção de Estado, que é a concepção contemporânea do Estado, que é o Estado neoliberal, que aí começou a se desenvolver no final do século XX. Esse modelo é um modelo político-econômico, essa visão, essa concepção de Estado, que surgiu a partir da década de 1970, como resposta às crises do estado de bem-estar social, né, e do keynesianismo, né, keynesianismo, que baseia-se em princípios do liberalismo econômico clássico, mas com adaptações ao contexto contemporâneo.
Então vejam, essa concepção é a concepção que nós vivemos hoje, na maioria dos países do mundo, né? Vive essa concepção de Estado chamado Estado neoliberal, onde o Estado ele vai então se prega a diminuição do Estado na economia, né? A ideia central dessa concepção é a redução do papel do Estado na economia, com ênfase no livre mercado e privatizações, né? Venda das empresas estatais. Os principais teóricos aí dessa teoria, ou dessa concepção, né, são Friedrich Hayek, né, que defende que o intervencionismo estatal leva à perda de liberdades individuais. Então, esse indivíduo, né, esse teórico, ele prega, né, defende que o Estado tenha o mínimo de participação possível, né, na economia ou em outros campos da sociedade. Segundo ele, o Estado não deve ter acesso, por exemplo, não deve ter educação, saúde, tudo isso tem que ser privatizado. Então, prega a privatização de tudo, né? O Estado chamado Estado mínimo, é aquele que defende o Estado mínimo. Essa é a teoria, né, do chamado Estado neoliberal, certo? E aí, o outro teórico é o Milton Friedman, né, que também, segundo ele, o Estado deve se limitar a garantir a ordem e a moeda estável, apenas isso, né? O resto tudo na sociedade deve estar na mão da iniciativa privada, certo? Essa é a ideia, né, desses teóricos aí do chamado Estado neoliberal. Hoje, né, a maioria, né, dos estados vivem isso, a partir da crise do Estado chamado Estado de Bem-Estar Social, que iniciou ali com o fim da Segunda Guerra, né, onde os estados começaram, então, a ter mais participação na economia e levar esses serviços, esses direitos à população. Muito bem. E aí nós vamos agora para uma nova concepção, que é a concepção do chamado Estado Democrático de Direito, né? Qual é a ideia central dessa concepção? É de que o Estado deve ser regido por leis que garantam direitos fundamentais e a participação política dos cidadãos. Vejam lá, né? O Estado deve ser regido por leis que garantam direitos fundamentais, os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Quais são os principais teóricos dessa corrente aí política? Nós temos aí John Habermas, né? Habermas, que defende a democracia deliberativa, onde a legitimidade do Estado depende da participação pública. E Norberto Bobbio, que analisa o Estado como uma estrutura que deve equilibrar poder e direitos. Certo? Muito bem. E agora a gente vai, então, para um outro momento, né, que vamos ver, então, as características, né, desse Estado democrático de direito. Vamos lá? Muito bem. Primeira característica é o primado da lei, não é isso? Primado da lei. Todas as ações do Estado e dos cidadãos devem estar submetidas à lei, que é elaborada de forma democrática e aplicada de maneira igualitária. Certo? Vamos então para a segunda característica, que é a separação de poderes. O poder estatal é dividido em 3 esferas independentes e harmônicas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa separação visa evitar a concentração de poder e garantir o equilíbrio entre as funções estatais, certo? Então, separação de poderes, né? Outra característica, proteção dos direitos fundamentais. O Estado Democrático de Direito tem como prioridade a garantia e a proteção dos direitos fundamentais, como liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Não é isso? Então, o Estado deve garantir esses direitos, chamados direitos fundamentais.
Outra característica é a participação popular. A democracia é exercida por meio da participação ativa dos cidadãos no processo político, seja através do voto, né, de plebiscitos, referendos ou outras formas de organização ou de engajamento cívico, os movimentos populares, por exemplo. Muito bem, agora vamos para a próxima característica, que é a legalidade. Vamos lá, então? Todos os atos do Estado devem estar baseados em leis previamente estabelecidas, assegurando que o poder seja exercido de forma previsível e controlada. Então, nós temos aí a legalidade. Depois, temos a igualdade perante a lei. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a justiça e a equidade. Não é porque você é mais rico que você tem mais direito, ou você é mais pobre que você não tem direito. Então, todos são iguais perante a lei. Muito bem. E a próxima característica é controle de constitucionalidade. As leis e atos normativos devem estar em conformidade com a Constituição, que é a norma suprema do Estado. O controle de constitucionalidade é exercido pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é o guardião da Constituição. É ele que vai dizer se esse ato é legal ou ilegal, né? Dependendo de governo que seja, ou de quem quer que seja, qualquer pessoa, né? A Constituição, ela é ela que está acima de todos. E aí nós temos a transparência e accountability. O Estado deve agir com transparência, essa palavra em inglês significa isso, né? Questão de transparência, né? Permitindo que os cidadãos acompanhem e fiscalizem as ações governamentais. Além disso, os agentes públicos devem prestar contas de seus atos, né? Não é porque você é agente público que você não tem que prestar conta. Ninguém está acima da Constituição, né? Então é esse sentido aí. E justiça social. O Estado democrático de direito busca promover a justiça social, reduzindo as desigualdades e garantindo o bem-estar de todos os cidadãos. E, por fim, pluralismo político. A existência de múltiplas correntes de pensamento e a liberdade de organização política são essenciais para a democracia, permitindo a diversidade de ideias e a alternância no poder. E assim, nós encerramos, né, esta nossa aula. Esperamos ter contribuído com a reflexão sobre o Estado, não é isso? Esse ente chamado Estado. Ficamos por aqui e até uma próxima aula.